Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja capaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Amém? Eu creio que nessa noite nós temos motivos de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos colocado de pé, tem nos fortalecido a cada manhã e tem nos ajudado a essa caminhada que muitas vezes não é fácil, mas nós temos um amigo fiel que é o Espírito Santo, que nunca nos abandona, nunca nos decepciona. O homem pode nos decepcionar, mas Deus jamais. Não estou tão bem desde quinta-feira, mas o Senhor tem me dado graça. Hoje a reflexão foi tanto sobre rede, louvor. Eu falei assim, podia, né, se fosse aqueles pregadores itinerantes que trocam em cima da hora, falava sobre a rede. Pronto, estava fácil, né? Sou pastor aqui, posso falar. Fica de olho nesse pregador que muda a mensagem conforme o movimento da igreja. Aí você come comida requentada. Mas eu vou seguir aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, não vou mudar uma vírgula. Porque antes de vir, orei, minha filha até falou assim, nossa, estava pregando lá embaixo, eu estava sentindo aqui. Eu falei, para sentir mesmo, que eu me derramei, porque o Espírito Santo falou comigo. Confirmou a palavra ao meu coração. Amém? Então, diante de muitas batalhas, nós estamos vencendo. Estou um pouco abatida, irmão, pelos alguns acontecimentos que têm vindo, mas que a igreja permaneça orando pela minha família, pela minha casa, pela minha saúde, porque alguns acontecimentos mexem com a nossa estrutura e muitas vezes a nossa saúde ela não suporta tanta pressão, né? Mas eu louvo a Deus, ia passar o bastão, mas o Espírito Santo falou, eu te chamei para uma obra. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Enquanto Deus dá fôlego, nós estaremos ministrando a palavra dEle, segundo a orientação dEle. Não sei, agora é 19h35, creio que em 20 minutos nós encerramos e fica à vontade do Espírito Santo trabalhar da maneira que Ele queira nessa noite, porque o ambiente está propício. Deus é Deus de livramento. Só para testificar um pouco do abatimento sobre a minha vida, é que na sexta-feira, minha filha está aprendendo a dirigir e foi pegar o carro de uma pessoa, tirando da garagem, ela bateu sobre foi dar ré, bateu num portão da congregação, eu até brinquei com ela, deve ser para você entrar lá dentro, não é possível? Mas honra e glória do nome do Senhor, Deus não permitiu que machucasse. Prejuízo financeiro a gente corre atrás. Mas nenhuma vida foi tocada. E meia hora antes eu falei com ela e falei, vigia, ora a Deus. Ela, por quê? Eu falei, porque o inimigo está traçando um laço. Então, mãe, quando fala, quando o Espírito Santo manda o recado, tem que obedecer, né? Mas amém. Chegaram lá em Lucas, eu tenho aqui na tela. Lucas capítulo 7. Hoje eu estou chorando, tá? Então, se eu parar um pouquinho e chorar, a igreja chora comigo, a igreja glorifica, entrego aqui para o microfone e a gente está tudo certo. Amém, igreja? Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu não sou Mulher Maravilha. Eu sou ser humano. Lucas capítulo 7, versículo 13. Eu ia ler só a parte B, mas quero ler o versículo 13 inteiro. Eu até questionei, falei, nossa Deus, são as mensagens que para mim é um pouco difícil. O Espírito Santo falou, abre a boca. E vendo ao Senhor, moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe,
não chores. Interessante, né? Vamos ler de novo? E vendo ao Senhor, moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Posso se assentar? Glorificando a Deus. Aí eu achei interessante, falei: Deus, a palavra já estava ministrada no meu coração, porque nós recebemos o cartaz antes, né? Aí chega no dia da semana que você mais chora, Deus fala assim: ó, não chora. Porque o Espírito Santo, ele conhece tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós iremos passar antes mesmo de nós viver. E é interessante, dentro do capítulo 7, alguns acontecimentos de 3 histórias. A primeira história do capítulo 7 fala sobre o centurião. E muito mais interessante que esse centurião, ele manda procurar Jesus pelo simples fato do seu servo estar enfermo, estar doente. E é um servo que ele estimava muito. E mais interessante ainda que, ao procurar Jesus, ele entende que somente uma palavra de Jesus pode mudar toda a vida, pode trazer uma cura sobre aquele que estava enfermo. Deus abençoe. E é interessante ainda, dentro do capítulo 7, desse versículo que se inicia sobre o centurião de Cafarnaum, essa primeira história, nós vemos e entendemos, cooperador Pedro, a questão da palavra do Senhor ser lançada. Esse homem era um homem de autoridade, e ele entendia que somente Jesus desse uma palavra, lá do outro lado, o servo poderia ser curado. Então nós entendemos que primeira história, meu irmão, essa pessoa vai até Jesus porque ele tem uma necessidade para alguém. Então muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor por causa de uma necessidade de alguém. Às vezes nós não estamos olhando para nós, mas chegamos na casa do Senhor por causa de um filho, por causa de um esposo, por causa de uma esposa, por causa de uma mãe, por causa de um pai. Nós venhamos atrás de Jesus muitas vezes por causa de alguém, porque nós confiamos em Jesus. E esse homem é tão extraordinário que quando ele fala, porque sou eu, homem sujeito à autoridade, tenho soldado sobre o meu poder, e digo, vai, e ele vai. Então o que ele entende? Que se o Senhor me der uma ordem, o meu servo vai estar sendo curado. Então é interessante que ele fala que eu não sou nem digno que o Senhor chegue debaixo do meu telhado. Olha a humildade. Só que dentro desse mesmo capítulo 7, nós vamos ver também a história de uma mulher. E a história dessa mulher é uma pecadora. Então o primeiro ponto, a primeira história do centurião, ele fala assim: olha, Jesus, não é digno de estar debaixo do mesmo telhado que o meu. Ele reconheceu a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. Só que quando Jesus chega na casa do fariseu, que ele convida Jesus para ir sentar à mesa, ele não é reconhecido da mesma forma que aquele centurião reconheceu Jesus. Por quê? Quando a mulher pecadora chega até Jesus e começa a quebrar aquele óleo, começa a enxugar, começa a lavar os pés de Jesus, ele simplesmente falou: se fosse verdadeiramente o profeta, sabia quem é essa que está fazendo tal coisa. Então quer dizer que o fariseu convidou, meu pastor, Jesus para sentar na mesa, mas não reconhecia a autoridade de profeta que Jesus tinha. Então tem alguém que fala assim: eu não sou nem digno de levar o Senhor para debaixo do mesmo teto, pela autoridade que Deus tem na sua vida. Agora um fariseu pode convidar, sentar na mesa, sem reconhecer a autoridade que está na vida de Jesus. Só que o interessante é que quando aquela mulher está tendo essa atitude, eles estão simplesmente apontando. Então muitas das vezes você senta com um fariseu sem reconhecer a autoridade com Jesus. E aí nós estamos entendendo que tem 3 histórias. Só que aqui nós temos também a história da viúva. Foi o versículo 13 que nós lemos. Eu só queria que você entendesse essas 3 histórias. Por quê? Um reconhece uma autoridade, o outro chama Jesus para a mesa.
simplesmente sem reconhecer quem Jesus era. A pergunta é: será que nós realmente reconhecemos quem é Jesus na nossa vida? Jesus, quando chegou na casa daquele fariseu, ele não fez nada que seria o correto. Ele não recebeu Jesus com a forma que deveria se receber alguém para sentar à mesa. Ele não pegou uma água para lavar os pés de Jesus. Ele não deu um beijo em Jesus. Ele não reconheceu Jesus como uma autoridade dentro da sua casa. De repente tem uma autoridade do seu lado e você nem reconhece. E aí nós olhamos para a mulher, a viúva de Naim. Jesus, quando ele sai, a multidão sempre vai estar junto com Jesus. Então quando ele sai, ali, aquela multidão acompanha ele e ele vai entrar sobre essa cidade. E eu comecei a entender que quando Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. E entrando nessa cidade, o cortejo que está vindo, não é um cortejo, é pessoas amparando alguém que está sentindo uma dor. Só que quem vai com Jesus está alegre. Quem está vindo com Jesus está feliz porque viu milagres. Está feliz porque Jesus, ele ora e as coisas acontecem. Então é um encontro de dois grupos. Um com completamente alegria porque Jesus está no meio, e o outro completamente triste porque a morte chegou. E aí Jesus, quando ele vê aquela multidão e aquele cortejo vindo, não era só 2, 3 pessoas, tinha mais pessoas. E porque justamente aquela mulher chamou a atenção de Jesus. A palavra de Deus não nos diz que ele perguntou: quem é a mãe do menino? Quem é a pessoa? Quem é da família? A palavra de Deus não vai falar isso. A palavra de Deus fala que vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Eu tenho um recado da parte de Deus para você. Não importa a multidão que você esteja passando, Jesus já te enxergou. E nessa noite Ele está sendo movido de íntima compaixão pela tua causa. Eu acho que a igreja ainda não está entendendo. Eu quero dizer que mediante a multidão, Jesus, ele consegue enxergar aquilo que a outra pessoa ainda não enxergou. Jesus, ele consegue entender o seu problema, sendo que outra pessoa ainda não entendeu. Jesus, quando ele vê, ele se compadece de uma pessoa. Então nós começamos a entender e procuramos saber sobre Naim. Então quer dizer, é lugar seguro, é lugar de paz. Então ela estava saindo do lugar de paz para entrar no lugar da tristeza. Só que no meio do caminho, quem vem ao encontro dessa mulher? Jesus. E eu acho muito interessante que esse vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Quando você perde alguém, a primeira coisa que a pessoa fala: chora. Chora mesmo, põe para fora. Aí Jesus chega naquele momento e fala assim: não chora. Então Jesus, ele é tão extraordinário que uma coisa que nós fazemos normal, ele muda. Por que ele muda? Porque ele tem a certeza daquilo que ele pode fazer com aquela pessoa. E nós não entendemos. Então ele olha para aquela mulher, movido de muita compaixão sobre aquela mulher, de íntima compaixão. A dor daquela mulher era tão grande, porque na hora que ele olha para aquela mulher, eu falo que Jesus é lindo. Ele é maravilhoso. Ele olhou para ela, ele não questionou o filho que estava morto. Ele olhou para ela entendendo, ela já teve uma perda. Ela já teve um sofrimento. Ela já teve uma situação. Ela já caminhou por aquele mesmo lugar. Então, primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui, é Jesus esquadrilhando o coração daquela mulher, entendendo que ela já teve uma situação difícil. Então a íntima compaixão que mexeu no coração de Jesus foi: ela está passando pela mesma dificuldade, mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para falar para você: a dificuldade que você passou lá atrás, Deus vai trazer mudança, não vai passar novamente. Aí eu começo a entender que aquele momento daquela mulher foi um momento que ela já perdeu alguém.
alguém, ela já levou alguém, e quando ela voltasse novamente para aquela cidade de Naim, simplesmente ela seria uma pessoa que não teria mais recurso nenhum. Porque a cultura naquele momento, quando o esposo falecia, era o filho que era o provedor. Pois agora ela perdeu o filho, e aí, como que fica? Então, com essa questão, Jesus se compadece do sofrimento. Então, irmãos, não fala que Jesus não está te vendo no seu sofrimento. Não murmura falando que Jesus não está reconhecendo a tua dor. Não reclama achando que Jesus não vai ao teu encontro. Porque se naquele momento ele teve uma íntima compaixão daquela mulher, ele não vai ter de mim, de você? Jesus já entendia. Então muitas das vezes você está passando por uma situação e está passando novamente. Mas por quê? É tempo de você parar de chorar e se posicionar. Porque uma questão é você lamentar uma perda, a outra questão é você se posicionar para não viver aquilo novamente. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: olha, não chora. É a mesma coisa de falar assim: mas espera aí, eu estou sofrendo. Olha, eu estou sofrendo uma dor, como que eu não vou chorar? E chegando se tocou no esquife. Eu falei que eu entendo que quando Jesus fala assim, não chores, ele está falando assim, eu cheguei. E quando Jesus chega, não tem nada que ele não possa mudar, não tem cenário que ele não mude na tua vida. Se a tua vida ainda não mudou, é porque você ainda não se posicionou como Deus quer. Se você continuar passando pelas mesmas perdas, pelos mesmos problemas, não, irmãos, é um ciclo de vida. Você não pode voltar pelo mesmo problema que você já esqueceu. É a mesma coisa de você resolver aqui na frente, você volta para trás e pega a mesma coisa. Ah, é Sansão, né? Mata o leão, depois que passa de novo vai comer o mel na onde você matou. Ué, você não já matou? Por que você vai voltar no mesmo lugar? E vai aproveitar sobre aquilo que você já matou. Se já matou, irmão, você não tem que voltar para trás para pegar mais nada. Se já saiu da tua vida, por que você tem que voltar para trás para querer pegar alguma coisa? Se não está mais no teu caminho, não adianta olhar para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Deus tem novidade de vida para a igreja. Aí nessa noite ele está falando comigo e com você, não é para você chorar mais. Porque eu cheguei quando eu chego para dar vida. E vida com abundância. Aí eu achei muito interessante, porque quando ele chega, ele fala para aquela mulher não chorar. Imagina como que aquela população não ficou. Ou a população que estava alegre, a população estava chorando. Mas peraí, o que Jesus está fazendo agora? Às vezes nós questionamos Jesus. Algumas situações nós questionamos Jesus. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, nós questionamos Jesus. Eu imagino a murmuração daquele povo, que o povo é um abençoado para murmurar. A igreja não. A igreja do Senhor não murmura. Amém, igreja? Mas imagina aquele povo murmurando. Mas Jesus não está vendo que a mulher está perdendo novamente? Como é que Jesus fala para aquela mulher simplesmente não chorar? É porque as pessoas não conhecem o poder de Deus. Que quando Jesus se aproxima do ambiente, Ele se aproxima para trazer mudança para a tua vida. Você não percebeu que Jesus já mexeu na sua estrutura hoje? Você não percebeu que você não veio para cá simplesmente, eu vou porque é mais um culto. Você foi condicionado pelo Espírito Santo de Deus para estar aqui. E às vezes você acha que Jesus não está falando com você, Jesus não está na tua história. Desde quando você nasceu, Jesus está acompanhando a tua história. Só que nessa noite Ele fala, eu marquei um encontro para mudar a tua vida hoje. Jesus conhece a tua estrutura, irmãos, e Ele sabe até onde você pode chegar. Jesus conhece tanto a tua estrutura, que Ele sabe até onde você pode ir. E se Ele está puxando alguma cordinha, é que Ele está falando, freia por aqui, porque o caminho que eu tenho para você é outro. Mas aquela mulher estava chorando. Aí Ele chega, Ele toca no esquife, e aí os que levaram, pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Primeiro Ele pede para ela parar de chorar, e depois Ele quer posicionamento. A direção hoje para esse culto é, para de chorar e se posiciona. Chega de lamentar leites derramados e se posiciona como crente. Você acha que a tua luta é maior do que os outros? Senta 5 minutos para me contar a minha história para você. Você acha que teu calinho dói? Ou do irmão não está doendo, não? Então hoje é noite de você se levantar e se posicionar. Pastora, como que é isso, se levantar e se posicionar? É você se tornar verdadeiro cristão. Aquele que simplesmente recebe Jesus e tira os fariseus da vida.
Reconheça quem é Jesus. Aquela pecadora reconheceu quem era Jesus. Agora o fariseu não. Anda com Jesus, mas não reconhece quem é você? Anda com crente, mas não conhece quem é crente? Anda com profeta, mas não reconhece quem é profeta? Ah, profeta é só quem fala em língua. Ô irmão, vai ler Bíblia. É porque pula num pé só e agora é profeta. Profeta que é profeta, profetiza na hora da tua dor. Profeta que é profeta, profetiza na hora que você está com um sorriso no rosto. Profeta que profetiza com você chorando é fácil. Só que Jesus está falando, ó, para de chorar. Porque tem muitos fariseus por aí querendo te dar um abracinho de urso. Para de chorar e se posiciona como servo de Deus. Pastor, essa palavra é dura. Dura para quem é crente mole. E eu não vou levar nada para casa. É hora de cristão saber quem é cristão. É hora de você saber quem é Deus na tua vida. Sabe por que a tua vida não muda? Porque você ainda não se posicionou. Dá uma salva de palmas para o Senhor. É posição, irmãos. Você veio para comer arroz doce, mingau? Não, eu vim para trazer feijoada para você. A questão é, chora demais e faz de menos. Levanta chorando, levanta se alimentando. Ai, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo, porque você não tem posição. Crente que se posiciona, ele recebe vitória. Crente que se posiciona, ele não fica chorando leite derramado. Doeu aqui, eu estou de pé. Vamos de novo, Jesus, como é que eu começo? Qual é a direção? Agora você imagina uma mulher que já perdeu o esposo, agora perdeu o filho, ela tem que chorar mesmo. Só que quem chegou no encontro dela, Denilson? E quando Jesus chega, o que acontece, Denilson? Para de chorar na hora, sabe por quê? É o dono do milagre. Quando ele simplesmente fala para você, para de chorar, ele está falando, não, já recebeu o seu milagre. Quando ele viu, vocês têm que comover Jesus, é com a compaixão. Ela estava chorando com sinceridade, irmãos. Ela não estava chorando para enganar ninguém. Ela estava chorando por dor. Ela estava chorando por lamentação. Ela estava chorando porque ela estava sentindo a perda. Ela estava chorando porque ela não sabia mais o que fazer da vida dela. Por coisa pouca você tem chorado aos pés de Jesus. E ele está falando assim, chora por que vale a pena. Chora pelaquilo que vale verdadeiramente a pena, que você nem parece que sabe o que é um sofrimento. Chora para aquilo que você simplesmente sabe que vai valer a pena. Só que naquele momento, quando Jesus falou assim, não chores, eu falei assim, Jesus, isso aqui não é fácil. Isso aqui não é fácil. Porque quando você está com dor, você quer chorar. Quando a porta se fecha, você quer chorar. Quando alguma coisa não dá certo, o que você faz? Você chora. Porque crente não briga. Crente não vai para o braço, né? Crente não vai discutir. Crente vai chorar e vai orar. E quando você ora, Jesus fala o que para você? Ele responde. E hoje ele está falando, sabe o que? Se posiciona. Sabe o que é se posicionar, irmãos? É você parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar para Cristo. Está uma geração de crentes lamentadores. Se lamenta por tudo. O culto já iniciou com tanta glória. Irmãos, não é multidão. Não estou preocupado com cadeira que está vazia. Estou preocupado com aquilo que eu tenho que entregar para Cristo. Você chegou olhando, mas fulano não veio, fulano não veio. Tem pessoas que já me avisaram o motivo. Aí você fica tão preocupado com fulano que não veio e não cultua. Fica tão preocupado com a vida dos outros que deixa de adorar quem é para adorar. Fica tão preocupado com a vida dos outros sem se preocupar com a sua própria vida. Ai, a pastora está batida, estou abatida de alma. Porque eu sei que tem algumas lutas travadas e eu estou precisando de Deus. E Ele está falando, não chora, se posiciona, por isso que eu estou aqui. Senão eu estava em casa chorando. E adiantar o quê, irmãos? Olha para o teu irmão e fala, Deus te chamou para uma obra. Então está na hora de você sair da caverna. Ah, tem gente que vai ficar.
Fala para o seu irmão, Deus chamou você para uma obra. Agora fala bem para ele, então saia da caverna. Está se escondendo dele por quê? Ele está falando, não chora. Fala para o menino se levantar. Então é para mim e para você. Ele está falando hoje, nessa noite. Está na hora de você sair da caverna. Está se escondendo. Está se posicionando da maneira errada. Não quer fazer como já deveria. Já era para estar muito além daquilo que está imaginando. Está retendo bênção de Deus, porque não obedece. É isso, irmão, não é obediência só pastor e não. É obediência no lar também, é na casa também. E acha que nada disso tem peso. E quer bênção. E chora para bênção. E desce na madrugada nessa hora para bênção. E Deus fala assim, como é que está a caminhada? Sabe na hora que você está orando, na madrugada, porque você, na hora da sua necessidade, vamos abrir o véu, né? Na hora da sua necessidade, se desce na madrugada. Aí na hora que você começa a chorar para Deus, Deus fala assim, anjo, traz o livro lá, das anotações. Vamos ver como é que está meus filhos. Ele vai segurar mais um pouquinho, porque a bênção tem que chegar preparado ele. A bênção já está pronta, irmão. Quem tem que preparar é você. Para receber algo de Deus. Sabe por quê? Se chega na sua mão do jeito que você está, você perde. Aí você analisa quantas bênçãos você já perdeu. Aí eu te dou um recado, um motivo. Vou falar o motivo porque você perdeu. Você vai aguentar? Ama a pastora, senão você cai em pecado. Sabe por que você ainda não recebeu e perde quando está perto, na mão perde? Porque não se posiciona. Você pensa que Deus não está olhando o teu coração? Ele esquadrilha a tua alma, irmão. Você acha que Deus é bobinho? Pediu, levou, sem se posicionar, meu pastor? É assim, irmãos. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Mas Ele educa seus filhos para caminhar na terra da promessa. Então nessa noite que o Senhor está falando comigo e com você, sai desse esconderijo, porque Ele já te viu no meio da multidão. Não adianta, irmãos. Eu falo que essas duas multidões, Ele se encontra a vida. Eu não falo nem a vida, a morte se encontrando com a própria vida. Então de repente a sua semana foi difícil. Tem coisa que está falecendo na sua mão. Tem projeto que está morrendo. Eu não estou falando só de vida, de morte. Pessoas. Eu estou falando que muitas vezes você está morrendo espiritualmente. E Deus nessa noite Ele está falando assim, eu quero tocar para que você possa se levantar de novo. Porque tem acontecido situações na sua vida e você está morrendo espiritualmente. Só que você ainda não percebeu. Você está achando que está normal coisa nenhuma. Senão Deus não estava falando para você se posicionar como cristão que Ele quer. A morte espiritual, ela chega de repente. Então essa mulher já tinha perdido alguém, já está perdendo outro. O que você está perdendo? A sua espiritualidade com o mestre. Por quê? Porque você não está se posicionando da maneira que Deus quer. Aí as bênçãos que chegam na sua mão, ela sai rápido. Por quê? Não estava preparado. Mas insistiu tanto que Deus... Pastora, Deus, Ele entrega, quando dá insistência, Ele entrega, mas Ele sabe que você não vai gerar o que deve. Então aperta um pouquinho o cinto e vamos se tornar cristão que faz a obra de Deus, que simplesmente não vem para o culto só quando está tudo bem, ou então só quando está tudo mal. Vem para o culto em todo o tempo, adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós sabemos que muitas pessoas podem vir até de uma maratona de cultos, mas se você não se posicionar, não adianta nada. Você pode cultuar de segunda a segunda. Se você não tiver uma vida no altar, não adiantou nada. É cansaço. Porque eu falo que quando Jesus te encontra, o seu caráter muda. A sua personalidade muda. O seu interesse para as coisas muda. A sua intimidade com Ele muda.
Como que você pode encontrar Jesus e até hoje você não se posicionou como Ele quer? Que encontro foi esse? Entre a vida com a morte, porque eu já estava morta e Ele me ressuscitou. Pastora, foi isso? Ué, eu vivia no mundo. Você estava vivo lá, a gente estava morto. Só que Ele veio trazendo vida para nós. E Ele veio trazendo vida com abundância. Só que o momento que o Senhor ministrou isso no meu coração, Ele falou assim: tem pessoas que estão chorando, mas essa noite eu vou enxugar lágrimas. Tem pessoas que já perderam situações, perderam coisa, mas sou eu aquele que pode mover várias outras coisas na vida das pessoas. Só que o que o Senhor ministrou no meu coração é: fala para a minha igreja se posicionar, que é tempo de sair da caverna, é tempo de ir para fora, é tempo de mostrar para o adversário que você tem um Deus e que você caminha com Ele. Então quem caminha com Ele não caminha em caminhos errados. Quem caminha com Deus caminha por caminhos corretos. Então que nessa noite você possa ficar com essa palavra e entender que Deus, Ele está fazendo e vai fazer infinitamente mais para a sua vida. E eu aprendi uma coisa com Deus: eu vou até onde Deus manda, eu permaneço até onde Deus fala para mim permanecer. Então aprende uma coisa com a sua pastora: tenha intimidade com Deus, é de discernimento para Deus, e se posiciona como Deus está mandando você se posicionar. Deus manda você fazer algo e você não faz, até dentro da igreja, no mover. O pastor estava suando o paletó, pessoa sendo movida, mas você não arredou o pé do seu lugar para fazer aquilo que Deus já estava mandando. Se segurando numa cadeira, parece que tem concreto. E ainda acha que está fazendo a obra de Deus. Obra de Deus não é pegar o microfone e pregar. Obra de Deus é para você dar um abraço para o irmão e falar: Jesus te ama. Obra de Deus não é você estar em cartaz. Obra de Deus é você fazer aquilo que Jesus veio fazer na terra: perdoar e amar ao teu irmão. Vamos ficar de pé? Eu queria poder louvar, porque tem um louvor que queima meu coração, mas eu não vou falar para os levitas louvar Ele, porque os levitas não ensaiaram Ele. Mas o único louvor que passa no meu coração, sabe aquele louvor? Passa lá em casa, Jesus. Porque muitas vezes nós temos que pedir para Jesus começar a passar lá em casa. É Jesus passar, sabe, dentro do seu coração e mudar aquilo que está, sabe, impregnado no seu coração e precisa ser, liberto. Convidar Jesus para entrar para dentro da tua casa hoje. Convidar Jesus para fazer morada hoje, porque Ele veio para tocar em você, para que você venha ter vida. Então agora você começa a entender que você estava como aquele menino, sem vida, sem respirar, sem viver, sem perspectiva. Mas quando você chega na presença de Deus, quando você chega na presença de Jesus, Ele começa a te dar vida. Então o toque dEle vem trazendo vida para você. Um toque dEle vem mudando a trajetória da tua vida. Se você estava perdendo, você vai começar a ganhar. Se você estava frustrado, essa frustração vai acabar hoje. Se tudo estava dando errado, Deus ainda tem a receita para fazer o milagre acontecer sobre a tua casa e sobre a tua vida. Não importa o que falaram da sua história, da tua vida. Não importa quantas vezes você vem aqui na frente. O importante é você entender: Jesus, toque em mim hoje, passa. Passa lá em casa. É você saber que você é dependente desse Jesus tão extraordinário. É você começar a entender: Jesus, eu estava num sofrimento tão profundo, mas o Senhor chegou e trouxe vida. O Senhor chegou e trouxe a alegria que eu precisava. Não confunda a sua alegria. Quem tem Jesus dentro de si é alegre. A sua carne, ela pode estar machucada, mas teu espírito tem que estar lindo, forte, regozijante. É isso que é importante. Então nessa noite convida Ele para entrar. Convida Ele, sabe, para fazer uma morada sobre a tua história. Você percebe quantas coisas que você está precisando? Fecha seus olhos, igreja. Esse culto de hoje é para você. É para você sair daqui com uma reflexão sobre a tua vida. Jesus, Ele está entrando na cidade.
Aquela mulher, ela não conduziu seu filho para fora. Jesus chegou antes. Porque se ela tivesse levado ele para fora da cidade morto, ele não poderia entrar novamente, mesmo com vida. É interessante isso, né? Porque pela cultura é como se estivesse imundo. Só que Jesus, ele faz as coisas na hora certa e no momento certo. Jesus, ele nunca chega atrasado na tua história. Então, antes daquela mulher conduzir o teu filho para fora de Naim, daquela porta, Jesus chegou primeiro. Ele está falando assim, não vai levar. A cidade não vai te apontar quando você voltar. Sabe que Jesus queimou meu coração, cooperador Denilson? Não precisa sair do lugar que você está. Não precisa sair da tua casa. Não precisa sair do teu emprego. Jesus vai fazer um milagre aonde você está. Você pode ter chegado na porta da saída. Alguém já falou assim, vai sair. Você pode ter chegado na porta, mas na porta, quando você vai dar um passo, Jesus chega primeiro e fala, opa, eu estou chegando, eu estou entrando. Eu estou chegando, eu estou mudando. Eu estou chegando, eu estou conduzindo. Então, olha só essa palavra, irmãos. Ele não saiu para fora, aquele cortejo não chegou aí lá fora. Não, porque Jesus sabia a hora certinha de chegar. E quando Jesus chega, ele muda todo o cenário. A família que estava toda desestruturada, ele começa a estruturar novamente. A casa que já estava toda perdida, ele começa a colocar tudo no seu lugar. Jesus, ele não permite que vá para fora, ele resolve por dentro. Ele resolve primeiro é dentro de casa. Não precisa você abrir a porta e ir para fora. Não. Jesus está falando, se eu vou entrar, eu que vou entrar para resolver lá dentro. Não é você que vai sair para colocar lá fora. É eu que vou entrar. Então Jesus está falando hoje, eu vou entrar. Eu estou entrando hoje. Você pode dar espaço para ele entrar hoje? Você pode dar espaço para ele entrar? Entrar na sua empresa, entrar onde você trabalha, entrar na sua loja, entrar dentro do seu lar, porque lá precisa ter uma mudança. Dá permissão para ele entrar. Mas sabe o que é interessante? Aquela mulher não pediu nada. Nós pedimos tanta coisa. Aquela mulher só estava sofrendo. E o sofrimento daquela mulher mexeu com o coração do mestre. Por isso que ele falou, não chores. A dor que eu já vi você passar, não precisa chorar. Percebe que Jesus está mexendo na sua estrutura. Às vezes o adversário vem para querer desestabilizar você por alguma situação. Mas nessa noite Jesus me trouxe aqui para falar para você, fica tranquilo. Eu vou chegar para resolver. Eu estou entrando aonde ninguém imaginava que eu poderia entrar e resolver da minha maneira. Eu vou entrar para resgatar do meu jeito. Sente a presença dele entrando. Seja crente louco como eu. Qual o espaço que Jesus ele tem que entrar hoje? Qual é o lugar que ele precisa entrar hoje? Qual é a área, Carol, que ele precisa entrar hoje? Está na porta, já falta um passo, mas ele está falando assim, olha, a última palavra não é dele. Então por que você se aflige sabendo que ele está entrando? Jesus, ele hoje vem resgatar algo em nós. A nossa perseverança. Ele vem resgatar novamente a nossa alegria. A nossa estrutura, aumentar a nossa fé. A nossa esperança no Pai. Porque você tem um Pai. E Ele está aqui hoje cuidando de você. Cuidando das feridas. Cuidando das suas perdas. Cuidando das frustrações, cuidando daqueles momentos que só você mesmo reconhece. Deixa Jesus cuidar. Deixa Jesus cuidar hoje da sua estrutura.
Porque às vezes você está de pé, mas só Deus sabe como que está a tua estrutura. Você está de pé, mas só Deus conhece como que está a tua alma hoje. Você está de pé, mas tem um turbilhão de coisa passando na sua mente. Jesus falando, calma. Calma, porque sou eu que vou entrar. Calma, porque eu começo a fazer o milagre de dentro para fora. É por isso que ele chegou antes da mulher levar o seu filho lá para fora. Porque ele falou assim, eu vou chegar antes. Antes de tudo acabar, Jesus chega para restaurar. Antes de tudo terminar, Ele chega para resolver. Você consegue agora? Fecha seus olhos. Permita o Espírito Santo invadir sua alma nessa noite. E começar a cuidar do teu interior. Que todas aquelas feridas, tudo aquilo que estava te machucando, Ele está falando assim, não chores. Eu estou chegando. E eu estou chegando para resolver. O que o Espírito Santo ministra no meu coração é que tem causa sendo resolvida nesse momento. Tem situações que estavam tão embaraçadas, mas Jesus está falando assim, eu sou o dono da medicina. Eu abro porta onde não tem porta. Eu mexo por dentro para entender que eu ainda faço milagres sobre essa terra. O Espírito Santo está dizendo, ninguém vai continuar chorando da forma que estava chorando. As tuas lágrimas, quem tem que recolher hoje é o Espírito Santo de Deus. Hoje é noite de quebrantamento. É noite do Senhor passar um bálsamo de Gileade sobre algumas feridas que permanecem abertas. Permita ser tocado, porque Jesus está tendo compaixão desta igreja. Ele está entrando sobre a tua estrutura. Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe o momento que você tem querido desistir, achando que essa casa nem é sua. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o fim. Não é para você temer, porque eu estou contigo. Jesus está falando, todo espírito de desistência sobre esta igreja está sendo repreendido. Todo espírito de desistência, de você querer largar tudo, Ele está falando assim, olha, eu estou saindo de Cafarnaum porque eu vou chegar antes de você sair de Naim. Porque o milagre que eu tenho que fazer é dentro, e você só vai sair quando o seu milagre acontecer. Porque Ele está chegando é na porta da entrada, não é na porta da saída. Porque a cidade era tão pequena que aquela mesma que entra é a que sai. Então Ele está falando, eu chego na porta da entrada, porque quem tem que sair não é você. Permita o Espírito Santo cuidar da tua estrutura agora. Permita Ele trabalhar sobre o seu interior. Sinta esse refrigério do Espírito Santo. Eu quero pedir para o diácono, o cooperador que está na porta, apaga as luzes. Você entende o que é noite de quebrantamento? Agora são 20 horas e 16 minutos. É noite de quebrantamento, igreja. Talvez você veio para o culto hoje achando que você ia pular no pé só. Pode pular. Mas Jesus, Ele quer mexer na sua estrutura dentro. Ele está cuidando de dentro para fora. E aquele que está com o coração aberto para deixar Jesus cuidar, curar, Ele já está mexendo e cuidando. Eu não me preocupo se você quer deixar seu coração fechado, não. Porque tem hora que é você e Deus. Eu sou aqui, sou um vaso, sou pequeno, mas sou um vaso para ser usado pela mão dEle. E vou entregar aquilo que o Espírito Santo já ministrou no meu coração. É noite de quebrantamento, de você resgatar os valores. É noite de você olhar para dentro de você e entender que você pode ir mais além. Essa noite é a noite de Deus mudar a história.
Aonde tinha morte, vai haver vida. Aonde tinha morte, vai haver vida. Aonde tinha perda, o Senhor vai trazer em abundância. Deus vai começar a mudar cenário de pessoas, porque essas portas continuam abertas, porque o Senhor é Deus. Cadê os levitas para louvar? Eu não sei que louvor vocês vão louvar, mas feche os olhos, igreja. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. É noite de quebrantamento, igreja. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Deixa Ele cuidar do seu interior nessa noite. E se